Olá, aqui é o professor Luiz de Sociologia. Hoje a gente vai falar nessa videoaula, a gente vai falar sobre Max Weber e a concepção que ele tem sobre o pensamento protestante e o surgimento do capitalismo, ou seja, a ética protestante e a relação com o mundo do trabalho, com o surgimento do capitalismo. Antes disso, falar um pouco sobre o Max Weber, né? Ele nasce no século XIX, ele vive boa parte da sua vida no século XIX e começo do século XX. E ele é um dos principais pensadores da sociologia, é considerado um clássico, ele é um intelectual, ele vai estudar algumas questões sobre as leis, a questão jurídica, a questão da economia também, e ele é considerado um dos fundadores da sociologia. Ele é considerado um dos clássicos da sociologia. Como a gente viu, os autores considerados clássicos da sociologia são Max Weber, Emile Durkheim e Karl Marx. E nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco o livro que ele escreve, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele relaciona nesse livro, nesse estudo, ele relaciona a ética protestante e o surgimento do capitalismo. Mas antes disso, antes de falar dessa relação entre o protestantismo e o capitalismo, pensar algumas coisas que também ele falou, né, que vão auxiliar a gente a pensar o que ele falou. Uma das ideias que ele coloca é a ideia de ação social. Lá em Durkheim, quando a gente viu a ideia de Durkheim entre a relação entre indivíduo e sociedade, ele fala sobre fato social. Ele fala que as questões sociais, né, elas são impostas ao indivíduo. Né? Lembrando lá das características do fato social, ele é geral, coercitivo e externo ao indivíduo, para Durkheim. Né? Ou seja, a escola, a família, as tradições, a religião, as leis são impostas ao indivíduo, segundo Durkheim. Para o Weber, ele vai falar um pouco diferente, que a ação social é a ação do indivíduo que é orientada pela ação dos outros indivíduos. A manifestação histórica de determinados fenômenos sociais deve ser compreendida com base em um conjunto de ações individuais. O que significa isso? Ele fala que a ação social ela vai ser a ação observada na sociedade, na coletividade, ela vai ser a soma das ações individuais. E as ações individuais elas vão ser pensadas, elas vão ser refletidas e elas vão ser ressignificadas. Ou seja, lá quando Durkheim fala que a escola, a religião, as leis vão moldar o indivíduo, ele vai impor uma ordem, impor regras ao indivíduo, o Weber vai falar o seguinte, que não é bem assim, não é essa imposição. Ele vai superar, vamos dizer assim, ou ele vai quebrar essa dicotomia, esse antagonismo, essa oposição entre indivíduo e sociedade. Ele vai falar que o indivíduo, de fato, quando ele chega na sociedade, já tem a escola pronta, a religião, as leis, as regras, mas o indivíduo ele vai absorver aquelas regras, ele vai ressignificar, ele vai contestar, ou ele vai ressignificar, ele vai concordar, enfim, ele vai ter uma reflexão a partir daquelas questões sociais. E a partir disso ele vai moldar seu comportamento e também o comportamento dele vai ser moldado e vai ser refletido a partir do comportamento de outros indivíduos. Ou seja, indivíduos vão ter uma relação de interferência mútua, ou seja, um vai interferir o outro. Seguindo ali, há uma ideia bastante presente nos pensamentos do Max Weber, a ideia de racionalidade. Lembrando, né, ele vem no surgimento a sociologia surge junto com o capitalismo. O Weber está vivendo uma época ali no século XIX, começo do século XX, de consolidação do capitalismo. Né? Ele da Alemanha, ou seja, nesse momento a Alemanha está passando por um processo de unificação, ou seja, vários territórios estão se unindo como uma nação, né? Ou seja, está desenvolvendo e consolidando o capitalismo na Europa nessa época. E o capitalismo se coloca como superação do feudalismo. Né? Aquela época a gente entende como Idade Média, final da Idade Média, com os reis, com a monarquia, né? Com o poder da igreja. E o capitalismo, nesse momento de transição entre feudalismo e capitalismo, surge um movimento chamado iluminismo, né, que pretende trazer para a sociedade, organizar a sociedade a partir da razão, não das crenças, da superstição, mas a partir da razão.
E o Weber vai ser bastante influenciado por essa ideia de racionalidade, né? Que as pessoas refletem sobre seus atos, né? Elas são responsáveis pelos seus atos, elas pensam nos seus atos, né? A ideia de ação social, e também a própria sociedade ela vai ser organizada a partir da razão, né? Ou seja, tudo num contexto de avanço do capitalismo, da tecnologia, né, das normas. Lembrando que ele é um jurista também, ele está pensando das leis, o desenvolvimento das leis a partir de uma argumentação, a partir de uma comprovação, enfim, a partir da razão, da medicina, entre outros campos do conhecimento. E daí ele vai falar o seguinte, que não há algo geral e comum a todas as sociedades. Cada sociedade obedece a situações históricas exclusivas. Ou seja, é um pouco diferente da ideia do Durkheim, que ele está vendo de uma forma geral, né? Lembrando o fato social, uma das características é ele ser geral. O Weber vai falar que o estudo da sociedade ele não deve ser feito dessa forma geral, mas cada sociedade, em cada situação, vai ter uma questão exclusiva, um contexto histórico exclusivo. E isso vai ser importante para entender a relação que ele faz entre protestantismo e o surgimento do capitalismo. Outra ideia sobre racionalidade que ele fala é a ideia de burocracia. Quando a gente fala burocracia, a gente pensa algo chato, algo. A própria ideia, a palavra burocrático é algo que a gente tende a falar como algo difícil, algo complicado, enfim. Burocracia pro Weber, e para a noção mais geral de burocracia, né, ali no texto, trata-se de um modo de administração em que cada funcionário, recrutado com base em critérios universalistas e aptidões publicamente constatadas, exerce uma função em uma hierarquia de status. As relações entre superiores e subordinados não são pautadas por critérios pessoais, e sim por um sistema de regras. Ele fala da burocracia num sentido positivo, num sentido de trazer racionalidade aos processos sociais. Ou seja, eu não contrato as pessoas porque, no serviço público, por exemplo, eu não contrato porque são meus parentes, ou porque eu gosto delas, ou porque elas me parecem legais. Mas eu tenho critérios, né, provas, seleções de funcionários públicos, ou uma compra de algum produto, algum serviço que vai ser consumido pelo Estado, né? Eu faço um processo de licitação, ou seja, processos racionais, racionalizados, regras gerais, para manter a impessoalidade, manter a lógica, ou enfim, manter um processo de eficiência, de eficácia, e não pautado em coisas pessoais, em preferências pessoais, mas algo baseado na razão. Essa ideia de burocracia para o Weber. E daí ele vai. Aí a gente chega na parte que ele fala sobre o protestantismo e o surgimento do capitalismo. Como eu falei, o livro dele, que fala sobre isso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É um livro, né, publicado no começo do século XX, 1905. Ele vai falar o seguinte, que as características, o principal mote do livro, o principal objetivo do livro, né, o pensamento, é que as características típicas de uma estrutura mercantil, né, o mercado, a moeda, o dinheiro, não são suficientes para explicar a origem do capitalismo. Como assim? A ideia dele é, se existia moeda, dinheiro, acúmulo de riqueza, entre outras coisas, né, antes do capitalismo, no feudalismo, na Roma antiga, por que o capitalismo não surgiu nessas épocas? Por que o capitalismo não surgiu na Roma antiga? Não surgiu ou em outros momentos, né, nas grandes navegações? Ele vai tentar entender por que o capitalismo surgiu na época que surgiu. Então ele vai dizer, lá lembrando, voltando, né, que ele tem um pensamento um pouco diferente do Durkheim, que ele fala que as sociedades não devem ser pensadas de uma forma generalizada, mas levando em conta as especificidades de cada contexto histórico. Ou seja, ele vai analisar o contexto histórico do surgimento do capitalismo e o que teve de singular, de único naquele momento que fez com que o capitalismo surgisse. Ele vai relacionar essa singularidade, essa questão única, né, com o surgimento do capitalismo, com o surgimento da ética protestante. E para falar da ética protestante, a gente tem que
falar um pouco, retomar na história o que é o protestantismo. Né? Lembrando que na Idade Média, né, nessa época do feudalismo, a Igreja Católica especificamente, tinha um poder muito grande. Né? Ela que fechava o acordo, legitimava o poder dos reis, né? Garantia o poder dos reis, era muito relacionado à monarquia, ela dominava praticamente a sociedade. E nessa época, não existia uma variedade de religiões. A Igreja Católica era quase que tinha um monopólio da ideia de religiosidade da população. Só que em 1517, né, acontece a Reforma Protestante, que a gente conhece como a Reforma Protestante. É importante falar que antes dessa data, 1517, já existiam críticas e reflexões de um movimento de renovação da Igreja Católica. Mas nessa data, em 1517, o Martinho Lutero, que é esse da Ilustração ali, que viveu no final do século XV, começo do século XVI, ele coloca, né, ele desenvolve 95 teses, que são consideradas as 95 teses de Martinho Lutero, e coloca na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Porque ele, né, naquela época, não existia grandes publicações, não existia rede social, não existia essas coisas que a gente usa para divulgar hoje em dia. Uma das formas de divulgar as ideias dele, ele colocou no momento que a igreja, né, que aquela igreja teria uma grande circulação de pessoas, ele colocou na porta para as pessoas lerem aquelas teses. E aquelas teses tinham, basicamente, eram 95 ideias, 95 tópicos que ele estava falando. As 95 teses, né, o conteúdo dos argumentos das 95 teses tinha como alvo o tema das indulgências. O que é indulgências? É perdão concedido pela autoridade eclesial para a absolvição dos pecados, praticados por parte do clero da época, o clero católico da época. Em outras palavras, é a vender a salvação. Né? A Igreja Católica dizia que os padres, os bispos, as autoridades religiosas poderiam resolver, né, perdoar os pecados dos seus seguidores e eles iriam diretamente para o céu, né, a partir desse perdão concedido pelos religiosos, né, o que seriam as indulgências. E, claro, naquela época começou essa ideia de que os religiosos poderiam garantir o perdão dos seguidores, né, fez com que houvesse um certo comércio da salvação. Né? As pessoas recebiam a indulgência e, em troca, davam alguma coisa com valor econômico para conseguir essa indulgência. Então, o Martinho Lutero ele vai criticar essa venda da salvação, vamos dizer assim, que era a indulgência na época. E a partir disso ele é um monge católico, ele é um religioso católico, ele não é uma pessoa fora do catolicismo. Ele faz essa crítica porque ele é um religioso católico, e ele vai tentar corrigir isso, que na ideia dele é um erro da Igreja Católica. Né? Por isso que ele escreve 95 argumentos, 95 teses sobre isso. Né? As críticas dele não são muito bem aceitas, e ele é expulso da igreja. E a partir disso, dessa expulsão, ele tenta retornar à Igreja Católica com fracasso, ele não consegue voltar, ele continua expulso. E a partir dessas ideias do Lutero, e como eu falei antes, existiam outras ideias contestando algumas questões da Igreja Católica, e surge um movimento, né, considerado a Reforma Protestante, que vai surgir o protestantismo, ou seja, uma corrente cristã que vai se contrapor às ideias da Igreja Católica na época. E daí a gente tem os luteranos, os calvinistas, entre outras correntes. A gente tem algumas correntes do protestantismo. A gente está falando tudo isso da Reforma Protestante porque o Weber vai relacionar o protestantismo com o surgimento do capitalismo. Nessa época, a Igreja Católica, em que a Igreja Católica dominava a sociedade, né, ela tinha uma relação com o poder dos reis. E era muito propagado, né, a ideia de que o acúmulo de riquezas era algo prejudicial, era algo que desvirtuava do caminho da salvação. Né? Inclusive é um dos pecados capitais, a avareza, né? A preocupação excessiva com o dinheiro. Então isso era mal visto, né? Essa preocupação, esse acúmulo de riquezas, essa vontade de acumular riquezas econômicas, né? Dinheiro, enfim,
era algo visto como prejudicial. Isso era concedido, vamos dizer assim, isso era possível de ser acumulado as riquezas e não desvirtuado o caminho da salvação apenas pelos nobres, pelo clero, né, que teriam uma maior aproximação de Deus ou teriam um maior controle das suas relações mundanas, né? Enfim, isso não corromperia o clero, a monarquia. Mas o resto da população isso era visto como algo ruim, algo pecaminoso, algo que desvirtuava do caminho da salvação, do caminho do sagrado. Essa ideia da Igreja Católica, né, de condenar a avareza. Já o protestantismo ele não vai ter uma interpretação sobre as riquezas materiais, as riquezas econômicas, de uma forma tão pejorativa, de uma forma tão ruim. O protestantismo, pelo contrário, ele coloca que você ter uma vida bem-sucedida, ou você ter uma vida próspera, né, uma vida confortável, significa que você se esforçou em sua vida terrestre, né? Isso, inclusive, tem uma relação com a sua salvação. Né? No texto ali, para o protestantismo, o sucesso nos negócios é uma comprovação de ter sido escolhido por Deus. Né? O trabalho árduo e disciplinado e uma vida regrada e sem excessos podem lhe trazer o êxito profissional, sinal de sua fé e salvação espiritual. Ou seja, tem duas ideias aqui. Né? A primeira é a da comprovação, né, de que você foi escolhido por Deus. Na ideia do protestantismo, tem uma ideia de predestinação, você está já predestinado a ser salvo ou não, né? E você vai desenvolver essa predestinação durante a sua vida. Né? E isso, você vai desenvolver essa salvação fazendo um trabalho árduo, né, sem excesso, sem ser preguiçoso ou sem você se corromper por outros pecados, né? Se corromper pela vida mundana, né? Atuar de forma séria, comprometida, responsável na sociedade, né? E no seu trabalho, principalmente, é algo que levaria à salvação. Ou seja, um trabalho árduo, um trabalho disciplinado, com foco, né? Sem não que não haja diversões, mas que essas diversões não sejam excessivas, né? Esses momentos de descontração não te levem, não te desviem do caminho de responsabilidade, de comprometimento na sua vida, né? Faz com que isso lhe traga o êxito profissional, que você seja bem sucedido no que você faz, e isso também demonstra um acerto no seu caminho da sua vida que pode lhe levar à salvação. Ou seja, o protestantismo, né, a gente comentou sobre o surgimento do protestantismo, justamente porque o protestantismo ele tem uma outra relação com o trabalho. Enquanto que na Igreja Católica, né, era visto como algo ruim o acúmulo de riquezas, e além disso o trabalho, né, tanto nesse período do feudalismo como anterior, o trabalho é visto como algo, um, um, uma penalização, algo ruim, você ser obrigado a trabalhar, né? Um fardo, né? Vamos dizer assim, uma responsabilidade só daqueles que precisam cumprir, ou é quase como uma penalização, né? O trabalho para o protestantismo é visto como algo positivo, algo que você transforma a sociedade, que você cria o seu sustento, algo positivo, né? Ou seja, o trabalho aquela ideia de que o trabalho dignifica o homem, né? Que ele transforma o homem, a humanidade, homens e mulheres, né? Essa ideia também, ela muda a concepção de trabalho para o protestantismo e também muda a concepção do acúmulo de riquezas. Ou seja, isso favorece, né? Isso permite que as pessoas comecem a acumular riquezas e pautar o seu trabalho de uma outra forma que permite com que surja o capitalismo, segundo o Weber. Né? Em várias outras épocas existia o trabalho, né? Sempre existiu o trabalho na sociedade, porque, afinal, a gente precisa criar as coisas para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Também em outras épocas da sociedade já existia o acúmulo de riquezas, mas o Weber vai dizer que essa mudança na concepção de trabalho, no acúmulo de riquezas, feita pelo protestantismo, vai favorecer o surgimento do capitalismo, que é esse sistema baseado no lucro, no acúmulo de riquezas e a partir do trabalho, da relação com o trabalho, né, como algo não penoso, algo não que seja uma culpa, uma responsabilização,
algo, um fardo, mas sim algo que pode lhe dar prazer, pode lhe render frutos, e esses frutos você pode usufruir deles para viver uma vida melhor. Essa é a ideia do protestantismo, fez com que a ética protestante, inclusive esse é o título do livro do Weber, a ética protestante se casou, vamos dizer assim, se juntou com o espírito do capitalismo. A partir da ética protestante se pôde surgiu o capitalismo, porque o que faltava para surgir não era a moeda, o comércio, que as coisas que já existiam, acúmulo de riqueza, mas esse espírito do capitalismo, esse espírito empreendedor, né, esse espírito de a ideia de acúmulo de riquezas, de investimento, o empreendedorismo é próprio, vamos dizer assim, ou tem a ver com a ética protestante, né, o protestantismo, a ideia do protestantismo. Por isso que o próprio título do livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é como se essas duas ideias, né, se juntam para para surgir o capitalismo. E ele fala que isso é no período de surgimento do capitalismo, né? E aos poucos, né, com o desenvolvimento e consolidação do capitalismo, a ética protestante é substituída pela lógica do lucro capitalista, ou seja, aqueles valores de salvação, né, de caminho para uma salvação, de se aproximar do caminho de Deus, né, de ter sucesso na vida, e sim ter uma interpretação religiosa de que o sucesso na vida também é o sucesso na sua salvação, né? Toda essa ética protestante, aos poucos ela foi sendo substituída, ela foi importante para o surgimento do capitalismo, mas com a consolidação do capitalismo, isso foi ficando de lado e o capitalismo começou a operar pela sua própria lógica, que é a lógica do lucro capitalista. Então ele fala que essa ética é protestante. O pensamento protestante é importante para o surgimento do capitalismo, mas aos poucos, quando o capitalismo foi ganhando forma e foi se consolidando como sistema econômico vigente, né, começou a se estabelecer nos países, essa ética protestante começou a deixar de ser algo fundamental e o capitalismo começou a operar por sua própria lógica, que é a lógica do lucro, né, do investimento. Para a aula de hoje foi isso. Até a próxima aula.